Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal. Bruno Oliveira aqui na área e estou aqui com o meu grande amigo Gouveia, né? Eu posso dizer que Gouveia é um grande amigo, é um cara que eu tenho acompanhado, que eu admiro demais, um cara que já está fazendo parte da minha vida há algum tempo, né? A gente sempre se comunica via WhatsApp, via os grupos de hipnose da vida e a gente já estava, né, Gouveia? A gente estava falando aqui antes de começar que essa live demorou, viu? A gente tá aqui, ó, trolando para chegar, mas hoje conseguimos, né? É porque também esse camarada aqui, para conseguir um tempinho dele aqui, deu trabalho, mas conseguimos. E de antemão, né, já queria agradecer pela presença de todos vocês que estão assistindo aqui pelo Instagram, ou você que está assistindo aqui pelo YouTube. E eu queria logo de cara te pedir aquela velha ajudinha que não vai te gastar nada. É só você apertar no botãozinho aí do gostei, do like, compartilha aí essa live para mais alguém, porque assim o robozinho do Instagram, do YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e que vai entregar para mais pessoas. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí. Eu tenho certeza que você está inscrito em um monte de coisa aí que não tem futuro, então vem se inscrever em local que vai trazer conhecimento para vocês. Eu sempre estou trazendo profissionais gabaritados na área. Então, por exemplo, o melhor cara nas suas áreas, eu estou chamando para a gente bater um papo aqui. E hoje estou com meu amigo Gouveia para falar de hipnose não verbal, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre hipnose não verbal, então eu trouxe Gouveia aqui para falar para vocês, um dos caras que é referência na hipnose não verbal. E eu estou aqui, Gouveia, já vou dizer, eu estou aqui como um aluno para aprender junto com você. E de antemão, eu vou passar a oportunidade para você se apresentar aí para a galera. Né? Para quem não me conhece, Bruno Oliveira, tá? Sou biólogo, socorrista, hipnotista, né? Mentalista. Se você quiser conhecer, né, meu conteúdo de entretenimento, eu trabalho com hipnose de entretenimento, sou terapeuta também, mas me divulgo mais no meio do entretenimento, certo? Então, dá uma sacada aqui, se inscreve na minha página, aí depois você procura para ver o que é que eu faço. Mas, Gouveia, se apresenta para o pessoal e antes de começar a falar sobre a hipnose não verbal, diz como foi que essa tal da hipnose ela surgiu na tua vida. Foi você que encontrou ela ou foi ela que te encontrou? É com você, meu amigão. Beleza. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão participando aí. Professor Alex Cobbs, outra referência na hipnose não verbal, né? Nós vamos contar aí, Claudinei, alguns alunos que estão aí, Lília, que está chegando agora, enfim, algumas, Ceci que está aí também. Eu queria agradecer pelo convite, né? Realmente foi uma coisa que a gente estava tentando fazer com que acontecesse essa live. Realmente a gente está fazendo alguns trabalhos, inclusive trabalho solidário com a hipnose não verbal, tá? Que é um trabalho que está sendo um projeto muito fantástico. Então, em várias regiões onde eu dou treinamento e dou curso, alguns alunos estão fazendo essa parte de hipnose não verbal solidária. Cara, ele está tendo uma transformação muito interessante. Bom, vou me apresentar primeiramente. Eu sou Eduardo Gouveia, conhecido no mundo da hipnose como Gouveia, né? Inicialmente, eu comecei minha carreira como administrador de empresas, né? Fui administrador de empresas, MBA de gestão comercial e tudo mais. E, passando o tempo, eu entrei com a hipnose, descobri a hipnose. A hipnose foi por uma necessidade, Brunão, chegou até mim. Vou relatar para você um fato aqui. Eu tive uma situação muito complicada que eu passei com meu filho, né? E meu filho foi dependente e usuário de droga. E eu não sabia como lidar com meu filho. Eu não sabia como lidar com a situação com meu filho. E eu comecei a estudar muito sobre mente, sobre, né, o que fazia até então, o que causava a necessidade do vício da droga. E aí fui descobrindo, né, fui estudando toda a parte psicológica, toda a parte de neurociência, depois eu fui estudando, aí eu caí na PNL, né, fiz PNL, e após fazer PNL, me falaram, hipnose tem muito resultado. E aí comecei a estudar hipnose. Óbvio que eu não pude tratar meu filho, mas tem outras pessoas que trataram meu filho, na qual, graças a Deus, eles conseguiu sair e parar com o vício, né? E através do tratamento com a hipnose. Então eu caí na hipnose, respondendo a sua pergunta, a hipnose entrou na minha vida por uma necessidade e amor ao meu filho, lógico, já tinha essa pegada, essa missão, eu só não sabia que essa missão estava tão propensa assim. E aí eu estava numa empresa,
numa multinacional, na qual eu pedi uma demissão, né? Eu era diretor comercial, pedi demissão e falei para minha esposa, eu vou pedir demissão amanhã e vou trabalhar ajudando pessoas, transformando vidas, e a minha missão é essa hoje. Hoje eu só trabalho, eu sou hipnólogo, minha formação hoje é hipnólogo, tá? Então eu venho aí com a hipnose clínica, street com você, né? Você é meu professor de street, tá? Tenho formação aí de hipnose não verbal, na qual eu tive mentores, e esses mentores é o Alex Cobbs, o mentor é o Gogo, né? Que nós somos na escola de Giancarlo Russo. Então eu nomeio que nós temos escolas de hipnose não verbal, tá? Então cada um dentro da sua linha, eu respeito a todas as escolas, né? E admiro cada um, seu profissional. O importante é que eu sempre falo, Bruno, é resultado, transformação. Qual o resultado que chegamos? A pessoa usa um estilo determinado dentro da hipnose não verbal? Tudo bem, teve resultado. Houve a transformação, houve o tratamento, tá tudo bem, né? Não tem aquela coisa, aquela picuinha que você sabe muito bem, muitas vezes, que tem, isso aqui é melhor, isso aqui não é melhor, isso aqui é pior, isso aqui não. O importante, e que eu sempre prezo e falo para meus alunos, é o resultado, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta aí. Ah, com certeza, cara, né? Com certeza. E aqui, ó, entrou o Givaldo. Givaldo, ele é um cara que trabalha comigo, é professor da faculdade, e ele trabalha com portadores de necessidades especiais, né? Então, ele é muito interessado nessa parte da não verbal, justamente por causa da necessidade de utilizar uma técnica diferenciada, porque, primeiro, que por aqui, onde a gente mora, não tem hipnólogo. Tipo assim, se tem, ele está muito escondido e não se apresenta. E muito menos uma pessoa que trabalhe com hipnose, por exemplo, uma pessoa que é cega, para uma pessoa que não consegue se comunicar. Então, a hipnose não verbal é uma excelente ferramenta, viu, Givaldo? Acompanhe aqui, se inscreve logo aí na página do Gouveia para você estar se atualizando. E, de antemão, né, a tua história é muito linda, né, e fico muito, muito feliz em saber que você está contando isso aqui na nossa live e que algumas pessoas talvez não soubessem dessa tua história aí, né. A hipnose também, Gouveia, surgiu na minha vida por uma necessidade também. Eu acho que foi assim na maioria dos hipnólogos, né. A gente, estava num beco sem saída e viu a luz no fim do túnel justamente com a hipnose. Teve um período da minha vida que eu entrei numa depressão profunda e que essa depressão, ela não era tipo a depressão que a galera fala que está em depressão, que é só um estado depressivo, tá triste. Eu simplesmente me afundei mesmo na depressão. Eu acho que é a primeira vez que eu estou contando isso aqui. De todas as lives, eu nunca contei isso antes. E eu chorava 24 horas do dia. 24 horas do dia eu chorava. Quando eu não estava chorando, eu queria estar dormindo, porque eu não queria estar acordado vendo a realidade. Então, quando eu comecei, foi justamente na hipnose que eu descobri como sair desse labirinto, né? Que era assim que eu enxergava a depressão. Era como se tivesse vários caminhos e para onde eu ia, nada me levava a canto nenhum, né? Achava que ninguém podia me ajudar e foi essa ferramenta maravilhosa chamada hipnose que me ajudou a sair disso, como foi essa ferramenta que te ajudou também a lidar com seu filho e vários outros problemas, né? E eu te pergunto, Gouveia, começou hipnose clássica na tua vida, depois veio a não verbal, como é que foi que a não verbal ela entrou na tua vida? Conta aí pra nós. Então, na verdade, eu comecei com hipnose clínica, né? Tudo começa com hipnose clássica, né? E aí você começa com a hipnose clássica ou até com a street, né? Vamos colocar assim. Hipnose clássica e tal. E aí eu comecei e falei, cara, isso aí realmente faz sentido, tá funcionando. Porque a gente fica assim, né? Será que tá funcionando? Ah, não é possível. Lógico, a minha cobaia foi minha esposa. Aí eu falei, essa mulher tá me enganando. Ela tá me enganando, tá me sacaneando. E aí eu percebi que, na verdade, ela de fato ela estava no processo. Só que eu pensei, ela tá sacaneando, não é possível e tal. E aí eu fui colocando várias situações e eu falei, putz, tá funcionando, tá dando resultado. E aí eu verifiquei, e aí eu falei, puta, eu vou estudar profundamente. E eu sou um cara determinado, Bruno. Quando eu quero estudar, eu tenho que estudar a fundo, tenho que saber o porquê, como que funciona, de que forma funciona. Né? Então eu comecei a me dedicar. E foi bem antes da pandemia e tal, eu estava estudando sobre isso, e quando veio a pandemia, que eu teve que fazer, aí que aprofundei mesmo. E que foi até a minha salvação, muitas vezes, Bruno, porque
você, naquele momento da pandemia, eu que sempre fui um cara muito certo com as minhas contas, eu sou muito perfeccionista, né? E cobrava muito. E até dentro das minhas contas, comecei a falar, vai atrasar, comecei a entrar num looping de ansiedade. E aí, dentro da hipnose, estudando hipnose, primeiramente eu estudei PNL com o André Arovaldo. E eu fiz o PNL com ele, e aí eu percebi, opa, cara, o que ele está falando faz sentido e tal, e meu modo, então era o meu comportamento que tinha que mudar. E aí eu mudei meu comportamento dentro da PNL, utilizando a hipnose. E aí eu comecei a praticar hipnose clínica. E aí comecei a estudar bastante sobre hipnose clínica, vim estudando, e comecei a clinicar e dando muito resultado. E aí teve um dia, eu conheci o Gogo, o professor Gogo. E o professor Gogo falou, vou dar um curso Atibaia e tal, você não quer vir para cá? Eu falei, vou, com certeza participar do seu curso. Vou participar da hipnose não verbal, até para conhecer a hipnose não verbal. Já que eu estou dentro da hipnose, eu tenho que conhecer a hipnose, né? Por que não conhecer? Aí já tinha conhecido a clássica, a street, aí conheci a clínica, que já estava clinicando. Nesse intervalo, eu já estava abrindo a minha clínica, minha primeira clínica, já estava abrindo. Como eu falei, eu sou determinado, já queimei minha ponte e já fui para cima. Falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou colocar a partir de agora. Abri a minha clínica, já estava atuando na parte clínica, e aí fui na hipnose não verbal. Chegando na hipnose não verbal, eu levei minha esposa. E aí falei, vamos lá com a gente, tava até o Júlio tá aí conosco aqui. Júlio, um beijão para você. O Júlio tá aí, eu falei, o Júlio é com a esposa dele, falei para minha esposa, fica com a esposa do Júlio no hotel, e vocês ficam juntos e eu vou fazer o curso. Beleza. E aí nós fomos para o curso do hipnose não verbal com o Gogo e Atibaia. E chegando lá no curso, a minha esposa queria sair e tal. Eu falei, fica aí, vamos participar do curso. Cara, foi o maior presente que eu dei. Ó, o Julião mandou um abraço aí. Foi o maior presente que eu dei para minha esposa, cara. Porque a minha esposa passou pelo processo. E quando eu vi minha esposa no estado de hipnose não verbal, ela no estado de hipnose não verbal, em posição fetal, e por ter espasmos e mais espasmos. E eu comecei a olhar, eu falei, caramba, cara. E ali eu percebi, ali foi uma paixão, cara, assim, à primeira vista, de não ter falado nada, verbalizado nada, ela está no processo, a ressignificar o processo com ela. Coisa que na clínica eu não tinha conseguido. E na não verbal foi no primeiro. E aí o Júlio tá ali, ele sabe disso, que aconteceu, ele estava presente nesse dia. E eu falei, nossa, então teve muita ressignificação. Ali foi minha paixão à primeira vista, como diz, né? Que não existe a paixão à primeira vista, mas é o ditado aí, a paixão à primeira vista pela hipnose não verbal. Bom, a minha esposa foi um laboratório dentro do curso do Gogo. O Gogo, Carol, e aquele acolhimento que o Gogo teve, que a Carol teve, com a minha esposa, tratando a minha esposa, né? Então foi completamente diferenciado do que eu tinha sobre hipnose não verbal. E aí eu percebi que era isso que eu queria, esse acolhimento, esse rapport, esse tratamento na qual tratar o ser humano como se fosse um ser humano mesmo. E foi incrível, como o Júlio colocou, foi incrível, cara. E assim, foi num curso, a minha esposa teve muitas ressignificações. E isso durou do processo ainda, não só no curso, teve um processo durante aí, eu vou dizer, mês. E mudou muito a vida da minha esposa. E aí, o que aconteceu? Fizemos o segundo curso com o Gogo novamente. No segundo curso com o Gogo, minha esposa também entrou no processo, só que já não entrou tanto como na exposição fetal, porque ela já começou a tratar aquilo que tinha que tratar. E aí teve muitas mudanças. E aí eu falei, é isso que eu quero na minha vida. Encontrei o que eu quero como terapia na minha vida. Não a importância da hipnose clínica, a importância do street, clássica, e a importância também da hipnose não verbal. Eu acredito que, Bruno, que seria uma caixa de ferramentas que eu tenho hoje, com várias ferramentas dentro dessa caixa de ferramentas que eu posso estar utilizando. Entendeu? E a hipnose não verbal chegou desta forma para mim. Né? E eu fiquei maravilhado com todo o contexto da hipnose não verbal. E que você, em menos de 30 segundos, você coloca a pessoa no processo. E aí teve um aluno que falou comigo, e ele falou, Gouveia, a hipnose não verbal é só isso e tudo isso? Eu falei, é só isso, e transforma tudo isso.
E aí que é legal, Bruno, porque a hipnose não verbal, ela transforma você com você mesmo. É um processo autônomo. É um processo que você desliga, apaga, mas que você trata você com você mesmo. É o único momento que você tem você com você mesmo. E aí você ressignifica muitas coisas, cara. É o fantástico. Perfeito, perfeito. Eu acho incrível essa versatilidade que a hipnose tem, né? Porque, como você falou, uma caixa de ferramenta, eu gosto muito de usar uma analogia que é o cinto de utilidade do Batman. Todo mundo já assistiu o Batman e sabe que ele tem um cinto de utilidade e cada peça daquele cinto, ela serve para um momento específico. Então, por exemplo, o street tem sua importância? Tem sua importância. A hipnose clássica, a hipnose clínica, o mesmerismo, a fascinação, não importa qual é a modalidade, cada uma tem sua peculiaridade, inclusive vai ter cliente que vai querer ser tratado exatamente dessa forma. Sim. Ele que vai chegar procurando, né? A gente que trabalha com terapia sabe que tem cliente que diz assim, eu quero fazer uma regressão. Às vezes você, como terapeuta, utilizaria outro recurso, mas o cliente, ele já tem a crença que o problema vai resolver com a regressão. Tem cliente que vai querer ser tratado por hipnose não verbal, mesmerismo, cada um, né, dentro da sua área. Então, é interessante mais porque a gente precisa aprender cada uma dessas ferramentas. Eu comecei na hipnose clássica, comecei a fazer muito street, depois fui para a hipnose clínica, e eu tinha muita resistência, eu confesso a você, eu tinha muita resistência em outras modalidades de hipnose. Depois eu parei e pensei, será que eu não estou sendo menino? Porque, no final das contas, o cliente ele foi tratado, o cliente mudou seu estado atual de problema para uma nova mudança, ele está bem agora? O resultado é o que importa, não importa o método. O que importa é que você chegou num resultado, e esse resultado foi o que o cliente quis. Então, às vezes, a gente tem muito preconceito assim, com práticas alternativas. Eu não estou nem falando da hipnose não verbal, mas com outros tipos de prática. Mas você para assim, peraí, o paciente ele foi tratado? Ele estava com um problemaço, agora ele não está mais? É isso que a gente tem que visar, né? Que às vezes a gente tem muito aquela ideia de que assim, tudo tem que ser baseado na ciência, tudo tem que ser um embasamento científico, tudo tem que estar documentado num artigo, com um grupo controle e tal. Mas se temos a evidência que o negócio funciona, vamos aplicar, vamos difundir novos conhecimentos por aí, né? Então, é muito interessante que, pelo que você me falou aqui, me corrija se eu estiver errado. A hipnose não verbal, ela não usa a fala, mas ela se comunica com o corpo da pessoa. É isso? Então, a hipnose... Pode falar. A hipnose, assim, o que eu entendi foi que a hipnose clássica, a gente utiliza a comunicação, a fala, a verbalização, para se comunicar com o paciente. Já a hipnose não verbal, ela não usa a fala, mas ela se comunica com a fisiologia do paciente. Não é isso? No caso, isso. Então, como que a gente coloca? Nós colocamos. Nós temos a capa do mago na hipnose clínica. Dentro da hipnose não verbal, nós temos o símbolo. Então, nós somos o símbolo. Você é símbolo para o seu filho. O médico é um símbolo para você ali, naquele momento. Porque ele é uma referência para você. Né? Então, quando você se torna um símbolo para o seu cliente, no caso, né, dentro da hipnose não verbal, então nós temos ali várias situações que nós criamos, porque o que acontece? Quando na hipnose clínica você tem que relaxar, relaxa, fecha os olhos, relaxa, na hipnose não verbal é o contrário. A gente tem que estimular. Quanto mais estimulamos a pessoa, né, que entra no processo de luta e fuga, mais ela vai entrar no processo. Então, como que você gera essas estimulações? Tem várias maneiras de você gerar essas estimulações. Porque dentro da hipnose não verbal, nós definimos a hipnose não verbal com uma única palavra: comunicação. É a comunicação não verbal. Como eu comunico não verbal com a pessoa? De várias formas. E aí eu calibro a pessoa. Na comunicação não verbal. Imagine, nós temos uma situação que se chama proxêmica. A proxêmica é a proximidade de eu ir na sua direção. Eu indo na sua direção, de encontro a você,
na proxêmica, na proximidade, faz com que já altera alguma coisa em você fisiologicamente. Por quê? Uma coisa é eu conhecer você, uma coisa é eu não te conhecer. Imagine eu, Gouveia, com 1,80 m, pesando seus 106 quilos na sua direção, sem te conhecer. Qual a sua reação? Você já fica, porque nossa amígdala é um radar, é a luta e fuga. Opa, alguma coisa acontecendo aqui e está fora do meu normal, porque você não me conhece. Então eu estou indo na sua direção. Você já fica em estado de alerta. O que está acontecendo? Uma coisa é eu te conhecer. Ô, Bruno, tudo bem? Você já não fica, você fica desarmado. Mas quando eu não te conheço, já arma. Automaticamente. Por quê? Uma defesa sua. Essa estimulação, esse processo, que a gente fala que é uma calibragem, já é uma estimulação para o processo não verbal. Eu não falei nada, eu só aproximei de você. Entendeu? Essa aproximação minha perante a você, dependendo de como eu faço, te agride. Opa, eu agredi, consegui estimular, a amígdala dele já comecei a ter essa estimulação química, porque a gente vai mexer com a química. A hipnose não verbal mexe com a química. Então, quando eu mexi com a química, sua química já deu uma mudança. Eu falei, é isso que eu quero. Quando mais eu mexer com essa química, mais você vai estar estimulado, né? Mais você vai estar no processo. Por isso que as pessoas falam, pô, tem pessoas que não entram em hipnose clínica, porém na hipnose não verbal. Cara, hipnose não verbal não tem jeito de você não entrar em hipnose não verbal. Você entra no processo. Você vai chegar um momento que você vai desligar, que é a luta e fuga. Isso é um processo, é um dos processos. Então a gente tem que estimular, né? E quanto mais estimulamos essa questão, mais a pessoa vai entrar no processo não verbal. Fui bem claro para você? Entendi. Gouveia, aí no caso acontece, tem a questão da anamnese, igual a gente faz na terapia convencional, né? Tem a anamnese. Me diga, tem aquele pré-talk que a gente faz antes de fazer o procedimento da hipnose, explicando, tirando as dúvidas? Sim, na realidade o que acontece? Na realidade, o que é a hipnose não verbal para atendimento clínico? É o que é a escola que traz Giancarlo, traz o Gogo, Alex Cobbs, todo esse pessoal. Inclusive o Giancarlo vai estar aqui no Brasil, né? Aqui em abril, no mês de abril. Então, nós trazemos para o atendimento clínico o quê? Todo o processo que nós orientamos o cliente, como que funciona uma parte do processo, né, da hipnose não verbal. Ao explicar para ele, nós fizemos uma anamnese. Só que na hipnose clínica, a anamnese não é tão extensa quanto na hipnose não verbal. Na hipnose não verbal, a anamnese é muito maior, muito mais extensa, porque eu quero entender o cliente, né? Verificar a dor do cliente, ao verificar a dor do cliente, poder fazer com que o cliente sinta essa dor, porque quando ele sinta essa dor, ele vai gerar uma química, e quando eu gerar essa química, que eu quero colocar no processo, e quanto mais ele tiver com essa química, uma química, vamos supor, ansiedade, ensina a ter ansiedade. Como é ter ansiedade? Qual momento você tem ansiedade? Como é se sentir com essa ansiedade? Eu quero que você me traz essa sensação de ansiedade. Então eu vou criar uma situação dele para ele sentir aquele momento da ansiedade. Porque nisso ele gerou uma química. E quando ele gerou essa química, aí eu coloquei no processo. Quando eu coloco ele no processo, que ele apaga, através do sistema autônomo, né? Nós temos o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, através do sistema dele autônomo, que é o chamado homeostase, a homeostase vai fazer a equilibração na química dele. O que é? A liberação de química. Então, por isso que você tem uns espasmos. Tem pessoas que têm espasmos, né? Tem até 10 centímetros de altura. Algumas pessoas têm, outras não têm. Esses espasmos não é apenas liberação química dele. Ele só está liberando química, só liberando toda aquela química. Porque tem pessoas que liberam química como? Às vezes vai numa academia, pô, eu gosto de malhar, você gosta de malhar, você libera toda a sua atenção, toda a sua ansiedade aonde? Na malhação. Tem pessoas que gostam de correr, tem pessoas que gostam de andar de bicicleta, tem pessoas que gostam de nadar. Então elas encontram alguns caminhos que elas fazem que se tão bem. Tem pessoas que não. Às vezes chega na sua clínica, a pessoa, estou com uma dor no peito, eu não sei o que é essa dor, uma angústia, eu não sei o que é essa angústia, eu sempre sinto isso, eu não sei te falar o que é.
E na hipnose clínica, muitas vezes, você não vai conseguir, por uma anamnese, no consciente, a pessoa saber qual o motivo daquilo. E aí você coloca na hipnose não verbal. E na hipnose não verbal, através depois de uma anamnese e tudo mais, e você, como que é sentir essa angústia? Que a pessoa vai sentindo angústia. Quanto mais você fala, aquela química da angústia tá vindo. Quando ela vir, você vai colocar dentro do processo. Quando você colocar dentro do processo, ela mesma vai ressignificar aquele momento dela. E ela vai liberar químicas. Vai liberar química através do quê? Através da homeostase e a alostase. Então, vamos estar conversando. Ao se conversar, através... Isso, todo o processo é passado no curso, tá? Estou falando bem simples para você aqui. Então, a homeostase vai fazer o equilíbrio químico do corpo, do nosso organismo. Então, a pessoa está... Às vezes, quando você está com raiva, você gerou uma química. Não gerou uma química? Puta, estou com raiva. Pum, você já gerou uma química. Ah, você está triste. Você gerou uma outra química. Você está feliz. Você gerou outra química. Você está apaixonado, amor pelo seu filho, não sei o quê. É outra química. Então, nós estamos constantemente gerando várias químicas. E aí, dentro disso, quando você entra no processo da hipnose não verbal, que você relaxa, e aí sua homeostase vai equilibrando a sua química, aonde você vai falar, estou muito melhor, eu estou relaxado. Nossa, eu estou com vontade de dormir agora. Por quê? Porque você entrou no equilíbrio. E quem fez isso? Seu sistema autônomo. O seu próprio organismo faz isso com você. Isso é fantástico. E sem falar uma palavra. A não ser, obviamente, na anamnese. Mas aí na anamnese você vai tirando. Enquanto você coloca no processo, quando a pessoa retorna, aí qual o tempo que a pessoa fica no processo, Gouveia? Tem pessoas que ficam 10 minutos, tem pessoas que ficam meia hora, tem pessoas que ficam 1 hora, tem pessoas que ficam 1 hora e meia. E no meu curso, todos os meus alunos passam pelo processo. Eu coloco todos os meus alunos no processo, todos os alunos passam por um processo terapêutico, porque eles têm que saber como funciona, e passam pelo processo. Eu tive um aluno meu, agora em Sorocaba, ficou 1 hora e meia. Eu fiquei com ele 1 hora e meia. Porque quando ele abriu os olhos, ele estava lá. Que eu estava cuidando dele, estava tratando dele. Isso que é diferenciado. Não é pelo menos deixar a pessoa lá, abandonar isso, não. Você tem que acompanhar o seu cliente, porque se tiver algum espasmo, tiver alguma coisa, você está ali, você vai tratando e vai acompanhando em todo o processo dele. Ele com ele mesmo. E quando ele abriu os olhos, eu estava lá. E ele ficou 1 hora e meia, pensou que tinha ficado meia hora, 40 minutos. E ele ficou 1 hora e meia. Então, é um processo, cada um é com ele mesmo. Fascinante. Ô Gouveia, me diga uma coisa. Você estava me falando dessa situação, que a pessoa tem a questão dos espasmos. Ela se trata praticamente sozinha. O corpo dela vai arrumando um equilíbrio. Né? Você não precisa dar sugestão. Você não precisa ir ressignificando o problema. Simplesmente o corpo dela vai achando os próprios recursos e vai reorganizando essa química. Que antes, quando a gente chega com um problema, a gente está com essa química desorganizada. Aí eu pergunto, essas reações que a pessoa tem, seria uma abreação ou outra coisa? A gente poderia comparar com uma abreação da hipnose clínica que a gente conhece? Podemos dizer que sim. Uma comparação ou comparação? Podemos dizer que sim, porque ela está liberando química ali naquele momento, a liberação química. Né? Então, o processo que ela está liberando química naquele momento ali, esses espasmos que ela está sentindo, né? E que ela pode, às vezes, pular, então, dá uns 10 centímetros de altura, o que você faz? Aí, por isso que tem que ter a pessoa acompanhando, que a gente fala que é o operador, tá? Então, quando a pessoa está ali naquele processo com o seu cliente, ele está operando o cliente. Então, no caso, o Gouveia vai operar o fulano. E ele começar a ter o espasmo, para ele não se machucar nem nada, você apenas só toca nele. Ao tocar nele aqui, que a gente chama de tassésica, né? Só se você colocar esse ponto aqui, ele vai parar. Entendeu? Então, automaticamente, ele para de ter os espasmos para não se machucar, às vezes, até então. Aí você vai lá, encosta e tudo mais. Pode se comparar, sim, na realidade, essa liberação química, né? Tipo uma aberração que ele está tendo naquele momento que ele está ali, principalmente para aqueles que ressignificam. Que muitos, dentro da hipnose não verbal, ele vem dentro do útero, praticamente, e vem fazendo o scanner dele até chegar no tempo, né, na linha de tempo aí que nós falamos, né, na hipnose clínica. Então, muitos tratam questões uterinas.
Vem do útero. Muitos vêm com essas questões. E eu estava o último curso que eu dei, a aluna também foi tratar questões dentro do útero. Foi lá, e engraçado, olha só, a minha esposa, ela me acompanha, a minha esposa é junto comigo, ela dá aula junto comigo e tudo mais, nos processos. E quando eu iniciei aqui a live, eu falei que a minha esposa teve esse processo que ela ficou dentro uterina. E quem tratou essa cliente no curso lá, dessa aluna, foi minha esposa. E aí foi muito legal, porque minha esposa começou a tratar naquele momento essa aluna. E vivenciou muitas vezes, de repente, por isso que a gente fala, toda hipnose é uma auto-hipnose. E por algum momento, minha esposa voltou por aquele momento que ela passou por aquilo lá. E hoje ela está ajudando outra pessoa. Isso que é fantástico. Então, quer dizer, naquele momento que ela ressignificou, que ela tratou, ela falou, olha, eu me vi nascer novamente. E aí ela se viu nascer dentro do processo da hipnose não verbal. E aí ela veio tratando algumas questões que tinham que ser tratadas. Não com a mãe, mas com o pai. E nesse momento que ela veio tratando, ela verificou que muitas coisas ela deixava de fazer. Muitas coisas ela procrastinava. E ela falou, agora, Gouveia, encontrei meu foco. Então, isso que é o fantástico. Às vezes as pessoas se identificam com aquilo lá. Que faltou para ela, porém ela não sabia qual o motivo. E a hipnose não verbal é tão profunda, mas tão profunda, que ela se encontra com ela mesma, aquele processo. Né? Muito bom, muito bom. A Cris aqui perguntou, Gouveia, neste caso, na hipnose não verbal, é preciso o engajamento como na hipnose tradicional. Né? Precisa desse engajamento? Sim, é assim. Toda hipnose precisa de engajamento. Né? O engajamento dentro tanto da parte do hipnólogo, né, do terapeuta, como do cliente. Se tiver esse engajamento, é muito melhor. É muito mais fácil o processo, óbvio. Mas o operador, no caso, o hipnólogo, ele sabe como fazer e as ferramentas que é passada para ele ter esse engajamento com a cliente em questão. Então, nós temos esse curso que nós damos é justamente para isso. De que forma você poder fazer com que tenha um pré-talk, que você tenha um rapport com o seu cliente, né? E quando você tem essa identificação com o seu cliente, esse engajamento, se torna muito mais fácil, tá? Então, muitas vezes, o cliente ele fica meio assim, porque ele não sabe o que é, como que é o processo, né? E isso é muito bom, porque ele não saber qual é o processo, então já cria uma expectativa. E a hipnose é a expectativa. Opa, cria uma expectativa. Então eu tenho que aumentar essa expectativa dela. Quanto mais aumentar a expectativa dela, mais engajada vai estar no processo. E isso, quem que vai fazer? Nós. E quem vai orientar? Nós orientamos aos alunos, né, dentro do curso, para que eles tenham total conhecimento, para que a pessoa coloque engajada. Agora ele está totalmente engajado ao processo e agora que eu vou colocar ele no processo. As pessoas às vezes chegam sem estar engajadas. Mas com o tempo ela vai se engajando. Muito bom. E ela ainda continua perguntando aqui se ela pode ser utilizada para tratamento de vícios. Pode. Pode ser tratada para tratamento de vícios. Inclusive, eu estava fazendo justamente numa das clínicas que meu filho ficou, eu estava fazendo um trabalho com isso, com a hipnose não verbal. E aí você tem muitos resultados. Você tem muitos resultados, né? E esses resultados fazem com que... o tratamento, eu já vou falar, pessoal, não é só uma terapia que vai tratar a pessoa, tá? Você tem um acompanhamento, tá, disso. Então você tem uma anamnese, você tem a terapia. Após isso, a pessoa vai ter o processo, é um processo que ela vai ter durante a semana. 7 dias, deu 7 dias, nova terapia para viciados, dependentes químicos. Então, é um acompanhamento, né? Então, para dependentes, químicos, viciados e tudo mais, é um acompanhamento que você tem, às vezes, muitas vezes, até que diariamente.
Muitas vezes, eu faço acompanhamento com alguns clientes, até diariamente perguntando como que foi, se está tudo ok. Eu tenho essa preocupação, eu, Gouveia, com o meu cliente, fazer isso. E aí, quando eu vejo que já está tendo a transformação, está mudando, eu vou aos poucos deixando ele ir sozinho, para que eu não se torne para ele uma situação de dependência. Né? Então, ele vai deixar o vício e vai ficar dependente de mim. Não. Então, eu deixo dessa forma. E está dando muito resultado. E tem muito resultado desta forma que nós estamos fazendo, né? Para dependente químico, autistas, né? Então, você tem também muitos, assim, desenvolvimento, porque são espectros, autismo é espectros, né? Então, dentro do espectro leve e tal, você tem muito desenvolvimento da parte deles com o processo de hipnose não verbal, tá? Então, é um processo que eles se engajam melhor, muito melhor. Porque eles não vão ficar relaxando e tal e tudo mais. Você faz estimulações, obviamente que você tem que conquistar a confiança dele, né? Conquistando a confiança dele e tudo mais, participando e tal. E aí eles vão dentro do processo, vão se engajar também dentro do processo e participar do processo. Muito bom. Gouveia, me diga uma coisa. Existe alguma restrição para uma pessoa não fazer hipnose não verbal? Tipo, todo mundo pode fazer? Ou tem algum grupo de pessoa que não pode? Temos algum grupo de riscos, né? É por isso que é feita uma anamnese, e a anamnese é profunda, justamente para a gente eliminar essas situações. Então, pessoas que operaram do coração, que tiveram processo de cirurgia do coração e tudo mais, nós evitamos. Pessoas que têm problemas de asmas, tem um grau elevado, tem um... O que é, amor? Esqueci o nome agora, fugiu o nome, depois eu lembro. Inclusive, pessoas com vias respiratórias, eu esqueci o nome que... Não é asma, é acima da asma que tem a mais agravante, tá? Essas pessoas a gente não permite fazer o processo. Oi? TPOC, perfeito. Pessoas com TPOC, tá? Nós evitamos, porque é um caso de acompanhamento médico mais grave, você sabe disso, né? Você conhece essa área. E TPOC, a gente teve um aluno meu que participou do curso e eu não coloquei no processo, né? Por causa da segurança dele e minha segurança. Então, a gente vamos tratar, é isso que a gente faz, a hipnose verbal a gente tratamos, né? Não assinamos atestado de óbito. Por isso é importante a anamnese. Então, dentro desses graus, esses são os casos que a gente evita, que nós evitamos de tratarmos, ok? Então, a pessoa chega lá e tem um problema que foi a cirurgia do coração e tal, eu tenho que ter acompanhamento médico, você tem acompanhamento médico, a liberação do médico dele, para esse processo. Se não tiver, eu não coloco no processo. Muito bom, Gouveia. Então, pelo que eu entendi, a gente sempre vai precisar do operador, de estar com a pessoa, cuidando da pessoa, verificando as reações. Então, eu acho que nem precisa responder uma pergunta que eu tenho aqui, que tipo, não dá para fazer por chamada de vídeo, no caso. Porque a gente precisa todo esse controle, né? Perfeito. Tem cursos online, o pessoal faz os cursos online e tal. Os cursos online, eles têm algumas maneiras de aprender, porém, não é o mesmo que o treinamento presencial. Né? O curso presencial, você tem muito mais, por exemplo, vou citar um exemplo, a calibragem. A calibragem é presencial, porque você não só calibra a feição do rosto, você calibra o corpo no todo. Né? Qualquer movimento que a pessoa fizer, que está com as mãos, os dedos e tal, é uma liberação química naquele momento. Uma risada que a pessoa tiver fazendo, antes de estar no processo, a pessoa está rindo, ela está liberando química no sorriso. Pessoas ficam nervosas, elas começam com uma risada. Né? Então, às vezes, você vê lá, a pessoa está rindo, a pessoa está dando risada, mas ela não está rindo natural, é porque ela está já tensa, ela já está no processo, ela já está ficando tensa. Então, se ela está tensa, ela está liberando química. Se ela está liberando química, você tem uma maneira de você ir lá e parar esse processo dele. Entendeu? E parar o processo dele. Então, parar o processo que eu falo, de dar risada. Então, ela está rindo, você vai lá,
ele vai parar. Porque ele vai entender, somente, deixa eu pegar meu pet aqui, meu pet tá... Só para entender que aquele processo, né, que aquele processo dele é a liberação de química. Né? Isso você pode fazer com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Né? Nós utilizamos muito com os olhos abertos. Né? Nós fazemos todo o processo com os olhos abertos. Né? Por quê? Porque você faz a parte da calibragem da pessoa. Então a calibragem é muito importante. Por isso que você não consegue, um dos itens que eu estou falando, tá? Você não consegue fazer através online, esse atendimento online, tem que ser presencial. Né? E aí eu vou te completar a sua pergunta. Todo mundo pergunta, pô, Gouveia, eu vejo que você faz, a maioria dos seus alunos também fazem do pessoal deitado. Tem que fazer somente pessoal deitado? Não. Não. Dentro da clínica você está sozinho, muitas vezes você não tem como fazer deitado. Né? Você pode colocar a pessoa na poltrona e fazer o processo com a pessoa na poltrona. E a pessoa fica na sua poltrona. Tá? Então, por isso que nós estamos trazendo todos os processos para a clínica. Porque muitos fazem deitado, então o pessoal vê lá todo o processo, todo mundo deitado, isso aqui. Porém, se você tiver a situação da pessoa deitada, é muito melhor. Ah, mas se você não tiver a posição deitada, a pessoa pode fazer numa poltrona, sem problema nenhum, sentada, entra no processo, tem toda a ressignificação, todo o processo dele como se estivesse deitado. Tá ok? Mas a maioria das pessoas fazem com ele deitado. Tem uma pergunta aqui, Gouveia, que pedir para você explicar um pouco sobre esses sons, né? Que tem uns sons que a hipnose não verbal utiliza. Para que servem os sons? Como? Os sons, aqueles sons, alguns sons, né? Os sons, tá, para a linguagem. Tá, sons, entendi, estava entendendo outra coisa, sons. Os sons é justamente, imagine você sendo um dos processos de estimulação. Então, muitas vezes, você faz um som, emite o som, para que a pessoa realmente, ela fica... o seu cérebro não vai entender aquilo que está acontecendo. Aí fala, o que está acontecendo aqui? Que som é esse? Eu nunca vi esse som. Né? Que é um som diferenciado. Porque nós não temos comunicação verbal nenhum. Então, muitas vezes, a gente faz... Eu fazendo agora com você já no seu ouvido e fazendo esse som, o seu cérebro já começa, cara, o que está acontecendo? Né? O que está mudando? Então, é justamente uma situação para que você, criada, né, entre outras, né, que eu já citei aqui, seria uma outra estimulações para que você crie expectativa para o seu cérebro. O seu cérebro fala, o que é isso? Que som é esse? Né? Então, imagine você, nós temos ainda aquela parte do ancestral. A hipnose verbal vem muitos anos. É a primeira hipnose que teve. Então, imagine você dentro de uma selva, agora, nesse momento, dentro de uma selva. Você está caminhando e de repente sai do meio da selva ali, surge na sua frente um leão, na sua direção. E aí o que você faz? Você olha para fugir, óbvio que você vai tentar fugir do leão, mas aí vem um urso. Tem um leão e tem um urso vindo na sua direção. Qual a primeira reação que você faz, Bruno? O leão ou o urso? E você no meio. Cara, você desliga. Você apaga. Porque você não tem reação. E era o que eu ia falar para você. No mundo animal tem uma reação que chama não é tanatologia, não. É tanato alguma coisa. Que é o bicho simplesmente se desliga e finge de morto. Agora já era. Então... É justamente isso. É justamente por quê? Porque se ele fingir de morto, Tanatose. Ele tem a situação dele sair vivo. Por quê? Porque se ele entra no processo ali, de desligar e apagar, o que vai entrar? Aí ele vai vir os animais, o animal vai cheirar e vai embora, porque muitos animais gostam de ir, pegar a caça, matar, aí sim ele vai comer. Se já está morto, ele não come. A única coisa que ele pode fazer é, de repente, tirar os braços e as pernas, mas a pessoa continua viva. E é justamente a sua única salvação sua. Ele vai cheirar e vai embora. Você entendeu?
E aí, quando ele cheira, aí o que acontece? Os animais começam a emitir sons. Aqueles sons. Esses sons, né, ainda lá dos ancestrais e tal, faz com que o nosso cérebro não consiga entender. Que som é esse? Que tipo de som é esse? Eu não estou entendendo esse som. É diferente de eu falar com você. Mas quando eu emito, começo a emitir sons, e esses sons são sons animalescos, que algumas pessoas escutam aí, né, sons tipo animalesco, faz com que o nosso cérebro faça uma confusão mental. E, cara, o que é isso? Que som é esse? E aí sua amígdala já fica mais ainda disparada. Fica ainda disparada. É a mesma coisa se eu pegar a mão, que eu tenho um estímulo, se pegar a mão e começar a fazer os movimentos com a mão na sua frente, né, que é o outro estímulo, e aí você vai começando a acompanhar a minha mão, começando a acompanhar a minha mão, começando a acompanhar a minha mão, vai chegar uma hora que o seu cérebro não vai entender mais que isso aqui é minha mão. Vai entender que é alguma coisa se atacando. É alguma coisa atacando. E se está atacando, vai começar a fazer com que você começa, eu não estou normal, estou em algum lugar que eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Apagar. Automaticamente eu apago. É o meu estado que eu tenho de proteção da minha mente, para mim, no meu corpo, é o apagar. Então, os sons são processos de estimulações. Então, são vários processos de estimulações que nós temos para criar mais expectativa para que a pessoa apaga. Respondido? Respondido. Excelente, né? Aí aqui fizeram umas perguntinhas aqui, deixa eu ver aqui. Se a hipnose não verbal pode ser utilizada para o entretenimento, eu acredito, pelo que eu vi aqui, que não, né? Porque o corpo por si só já vai tratar a pessoa, então... Sim, na realidade não temos como tratar, né? E tanto é que você não vê street, você não vê na rua o pessoal fazer hipnose não verbal. E o Gogo, o Giancarlo, eles nem recomendam se fazer jamais a hipnose não verbal, né? Porque é aquilo que nós colocamos, pessoal. A hipnose não verbal é uma terapia que você tem que ter um cuidado muito grande com a pessoa. Como todos os processos de hipnose também, né? Com mais comparado à hipnose clínica. Mas a hipnose não verbal é um processo que você tem que ter muito cuidado. Então, de repente, você pode machucar a pessoa, se de repente você vai fazer um local deitado, como você vai deitar uma pessoa na rua, no processo, a pessoa tem um espasmo ali, como que você vai, né? Então, o que a gente recomenda? Fazer uma clínica, onde essa clínica o pessoal tenha total conhecimento do que está fazendo, né? Não se aventure em fazer hipnose não verbal se você não souber o que está fazendo, tá? Porque pode ter alguns espasmos aí que você não sabe o que é, e pode prejudicar mais do que tratar o cliente. Então, são algumas recomendações que eu faço. Eu aprendi um curso lá, eu fiz uma gravação até no PDM. E aí eu fiz um exercício prático, né? Uma live prática, inclusive com a minha esposa. E aí, caiu a ficha. Eu falei, cara, se alguém vê isso aí, vai falar, aprendi com o Gouveia no curso PDM e vai começar a aplicar. E aí, automaticamente, eu peguei e falei com o pessoal da PDM para a gente só colocar música no que eu estava falando. Por quê? Porque, de repente, até o Google veio também, o professor Google veio e falou comigo também, falou, cuidado e tal, porque as pessoas podem utilizar isso aí, como eu falei, tive um curso com o governo da PDM, e que eu estou utilizando aqui, tendo prática, e se der com alguma coisa acontecer na frente, a responsabilidade vai ser minha. Né? E foi isso que eu falei. Então, respondendo a pergunta, não se faça de jeito nenhum hipnose não verbal no street. Não dá para fazer atendimento, tá? Então, algumas pessoas ainda que fazem aí, que colocam em situações, sabe, que não convém muitas vezes, né? E se a pessoa acha que está certa, o problema delas vão responder por isso. Dentro da escola de Giancarlo Russo, do professor Gogo, nós não fazemos nada fora dentro do clínica. Tudo clínica. Por isso que nós levamos a hipnose não verbal para a clínica, atendimentos clínicos, somente. Muito importante essa questão da ética, né, ao praticar qualquer tipo de hipnose. Como você falou aí, né, tem gente que vai fazer na rua, né, se na percepção dele ele acha que está certo ou não,
como eu já vi gente, por exemplo, fazendo terapia na rua também, né? Não na hipnose não verbal, mas fazendo terapia mesmo na rua, a pessoa em abreação na frente de várias pessoas, pessoa cheia de dores emocionais, até mesmo você fazer um street hipnose de entretenimento sem ética total, né? Ó, pra você ter ideia, um dia desse eu achei uns vídeos aí no YouTube de um cara que ele tá ficando até conhecido, mas ele tá conhecido por quê? Olha só o que o camarada tá fazendo. A gente fala o milagre, mas não cita o santo. Sim. Ele ficou conhecido por só trazer pessoas que já morreram. Então, é tipo assim, o cara, tipo, não, ó, quer conhecer, quer ter um contato com teu irmão que já morreu, vai lá naquele cara que aquele cara faz hipnose, ele vai trazer teu irmão e tu mata a saudade com ele. Então ele só fica trazendo gente que já morreu. Isso só vai funcionar até no dia que der uma merda grande, né? Porque no momento que a galera entrar numa reação ali, então veja o nível de coisa que está começando a acontecer, né? No mundo da hipnose. A galera perde a noção do que é bom senso, né? Você ficar trazendo pessoas que já morreu e aproveitar desse status para poder... Então, assim, é complicado, né, Gouveia? É a mesma coisa, Bruno, que você entrou nesse fator aí, nesse assunto, ó, acho até interessante, é que tem algumas pessoas na qual eles, em vez de ajudar a ferramenta hipnose, que está tão conhecida e hoje está tão reconhecida, né, dentro da medicina e tudo mais, pessoas com esse propósito, profissionais com esse propósito, que faz com que manche um pouco a imagem da hipnose, né? E tem algumas pessoas, até no nosso meio, que você sabe muito bem, que não citamos o nome, mas que, pô, acho que poderia valorizar mais e ter mais credibilidade para o nosso profissional, o nosso trabalho. Como assim eu respeito o seu trabalho, assim você está me dando a oportunidade de respeitando o meu trabalho, assim como eu respeito o trabalho de todos, né? Não, sabe, diminuir em nada, vou diminuir isso para que eu consiga alguma coisa além disso. Então, eu acho que isso é muito pequeno. Então, a questão é a seguinte, a ferramenta da hipnose não verbal é uma paixão minha, eu me identifiquei muito com a hipnose não verbal e tenho paixão pela hipnose clínica, street, clássica e todas, né? Eu tenho paixão pela terapia em si, tá? Tenho constelação familiar, sistêmica, eu tenho barra de axis, então eu tenho outras terapias também, eu tenho isso, renascimento, enfim. Mas, dentro disso, é minha caixinha de ferramenta. Então eu utilizo a minha caixinha de ferramenta para tudo aquele cliente, tá? E não desfaço de nenhum profissional, tá? Tanto é que, só para concluir, dentro da hipnose não verbal pelo Giancarlo Russo, o professor Gogo, nós não colocamos mesmerismo e magnetismo. Entra muito uma questão mais mística e tudo mais, essa parte de mesmerismo, magnetismo, não sei o quê, e está tudo bem. Está tudo bem. Tem pessoas que se identificam mais com essa linha. Legal, show. E tem pessoas que se identificam mais com o processo neurofisiológico, que é a linha do Gogol, né? A linha do professor, do doutor Giancarlo, uma vez que ele é doutor. Então, ele sendo doutor, ele tem que se colocar baseado cientificamente, respaldado cientificamente. Como funciona o processo científico do hipnose não verbal? Então, isso é passado no curso. Ó, esse processo faz isso porque entrou nisso, aconteceu isso para acontecer isso aqui. Então, é passado dentro do curso todo o funcionamento de cada passo dentro do processo, e neurofisiologicamente. E está tudo bem. Temos alunos para nós, como tem alunos para os outros, enfim. E eu acho importante que todos conheçam e se vejam qual que eles se identificam mais dentro daquele perfil da hipnose não verbal. Perfeito, perfeito. E é isso, cara. A gente entender que cada um vai seguir uma abordagem diferente e que por mais que uma determinada abordagem não me agrade ou eu não queira utilizar, mas a gente entende que existe o respeito de você querer saber que as pessoas são diferentes, vão optar por coisas diferentes, né? A gente sempre tem uma frase que a gente utiliza muito da PNL, que é o mapa, né? Sim. Cada pessoa tem um mapa, cada um tem um conjunto de crenças e valores que construíram ao longo da vida, cada um teve experiências diferentes, teve contato com práticas diferentes, e que utiliza os recursos que tem disponível
para poder ajudar as pessoas. No final das contas, o que é que a gente quer? Ajudar as pessoas. Tirar as dores emocionais delas. Se isso está acontecendo, cara, a pessoa está tendo resultado, é isso que a gente precisa. Ajudar as pessoas e fazer com que ela encontre um caminho melhor, não aquele caminho, se livrar do caminho da dor e encontrar um novo caminho de recurso. Então, acho a gente tem que projetar, a gente projetar isso para elas, para que elas possam enfrentar a dor. E muitas vezes, Bruno, entender a sua dor. Escutar a sua dor. O que sua dor está dizendo para você? O que sua dor quer dizer para você? O que sua dor quer mostrar para você? Então a gente tem que escutar a nossa dor. E quando a gente escuta a nossa dor, a gente compreende nossa dor, fica mais fácil enfrentar a dor. Aí você consegue enfrentar essa dor. Agora, quando você mais se esconde sua dor, quando você mais não quer saber da dor e tudo mais, fica muito mais difícil para você tratar a sua dor. Tá? Então, isso é um acolhimento. E esse acolhimento, o terapêutico passa para você isso. Olha, estamos juntos. Só que a resposta está em você, não em mim. E ao modo de você pensar de um comportamento, de uma situação, que é aquilo que você falou. O problema muitas vezes não é o problema. Né? E é isso aí, Bruno. Acho que foi excelente. Não, foi perfeito, né? O bate-papo. Se deixasse aqui, a gente ia passar a noite toda aqui falando de hipnose, cara. Conosco mesmo. E se tiver mais alguma pergunta, ó, dá coraçãozinho aí, a gente gosta de coraçãozinho. Manda coração aí, pessoal, manda coração aí, adoro coração. Aí. E, Gouveia, só queria te agradecer, cara, pelo teu tempo, né? A gente sabe que o bem mais valioso que a gente tem hoje é o nosso tempo. E quando a gente fornece um pouco desse tempo para uma pessoa, a gente sabe que essa pessoa tem valor para a gente, né? A gente geralmente não gasta tempo com coisas desnecessárias, a gente só gasta tempo com coisas que são importantes. Então você é um cara importante para mim, eu sei que de algum modo eu sou um cara importante para você e é por isso que a gente está aqui, né? O objetivo aqui não é se engrandecer, não é dizer que Gouveia é foda, que Bruno é foda. O objetivo da gente estar aqui é poder difundir essa maravilhosa ferramenta chamada hipnose, que tem bastante segmentos e que as pessoas têm dúvidas. Então, eu, por exemplo, eu não conheço muito sobre hipnose não verbal. Então, por isso que eu estou aqui perguntando, tirando as dúvidas, porque a gente precisa aprender. A gente tem que se colocar sempre como aprendizes, né? Aquele cara, como eu falei, que sabe de tudo, na verdade, o cara não sabe de nada. Então, eu encontrei o meu nicho, né? Eu sei que meu nicho é entretenimento. Hipnose de entretenimento, se quiser vir para diversão, pode vir comigo com o limite em curso de hipnose do zero ao avançado, entretenimento, mentalismo, para fazer apresentações impactantes. Mas, se for para fazer hipnose não verbal, então já não é mais na minha alçada. Eu vou indicar quem? Uma pessoa de referência. Então, tem aqui o Gouveia, né? Tem o Gogo, tem o Alex Cobes. E são pessoas, né, que eu já fiz live com... eu já estou fazendo live com você, já fiz live com o Gogo, já fiz o live com Alex Cobes. Só não fiz com o Giancarlo Russo ainda. Mas as referências da hipnose não verbal tá aqui. Na página aqui do canal do HipnoFlow, quem quiser assistir a live também com o Alex Cobes, com o Gogo também vai estar disponível para vocês. E te agradecer por estar aqui, cara. E se alguém tiver a última pergunta para fazer, enquanto Gouveia faz as considerações, você coloca aqui na caixinha de perguntas. Certo? Eu só desativei os bate-papo aqui por causa que estava vindo muito texto aqui, eu não estava entendendo mais nada. Tá certo. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Bruno. Eu preciso aqui rasgar a seda de você, que você sabe disso, que eu tenho uma admiração muito grande por você, né, pelo seu profissional, né, até pelo pessoal, até que a gente teve muita coisa em comum, né? Mas, enfim, eu quero agradecer muito pela participação e eu quero colocar aqui também uma situação de agradecimento ao professor Gogo. Eu sou um dos trainees do Gogo hoje, né, aqui no Brasil, juntamente com o Paulo Massarella. Ele é do Rio de Janeiro, o Paulo é do Rio de Janeiro, eu cuido aqui de São Paulo, né? Sou responsável pelo treino em São Paulo e o Paulo no Rio de Janeiro.
na qual nós colocamos aí o projeto, que eu tinha começado a falar no início, e repito, que é a hipnose não verbal solidária, na qual é um evento que nós fizemos uma vez no mês. Então, nós estamos fazendo em Santo André, e agora, dia 21 de maio, nós vamos fazer em Sorocaba, né? E então a gente vai estar, e vou estar levando também logo para Araçatuba, para a região de Araçatuba também. Então é um projeto muito legal, porque as pessoas vão poder participar pelo processo de hipnose não verbal, participar de uma sessão terapêutica com um dos alunos, dos alunos que fizeram o curso conosco. Então vai estar anamnese e todo acompanhamento terapêutico, gratuito. Tá? É solidário mesmo. E aí isso aí está fazendo muita diferença para muitas pessoas. Nós tivemos em Santo André agora, tivemos um atendimento de 18 pessoas. E foi fantástico. Então, esse projeto faz com que é um diferencial na parte de hipnose não verbal ou na parte da hipnose em si. Porque é isso que você falou, meu amigo Bruno. Nós estamos aqui para ajudar pessoas. Nossa missão é transformar pessoas. Então, quanto mais as pessoas conhecerem o trabalho, mais as pessoas poderem conhecer a hipnose, mais podemos difundir e divulgar essa ferramenta hipnose, é maravilhoso, né? E o Gogo está colocando aqui, lembrar sempre que o projeto começou, o professor Gogo, boa noite, meu mentor, né, amado mestre, e ele está falando que isso começou dentro da sala de aula, ou seja, todos os cursos nossos, nós trazemos clientes reais para participar do processo. Então, nós fazemos terapeutas, fazemos com os terapeutas e depois nós trazemos clientes reais para que eles possam verificar a tamanha transformação que as pessoas fazem realmente com os clientes reais. E aí a gente tem um feedback ali, dentro da sala de aula, dos clientes que nós trazemos e que eles falam, puta, realmente está dando muita transformação. Então, esse é um grande diferencial que nós encontramos dentro do curso da hipnose não verbal para atendimento clínico, através do método Gogo, do Giancarlo Russo. E aproveitando, falando que o Giancarlo Russo já está no Brasil, e você não fez uma live ainda com ele, Bruno, mas quem sabe em breve você fará. E agradeço a todos pela participação aí da nossa live, né? Em questão, Alex Cobb estava aí, o professor Gol, que é um dos meus mentores, que eu sou o que eu tenho hoje, e que eu conheço hipnose não verbal é por causa dele, né? E admiração muito grande a ele. E ao nosso querido Paulo, que está lá no Rio de Janeiro, também administrando os cursos. Obrigado, Brunão. Cara, eu que agradeço, e assim, se eu conseguir chegar em vocês, eu já tenho esperança de poder chegar no Giancarlo, né? Porque, olha, Gogo é um cara muito carismático, cara, né? Eu me lembro que quando eu entrei em contato com o Gogo pela primeira vez, nunca tinha trocado uma ideia com ele, eu disse, Gogo, eu trabalho dessa forma, tenho um projeto de lives e tal, não sei o que lá, e eu já digo, ele não vai aceitar, velho. Ele fez, tá topado, velho. Quando? Hoje? Foi a live mais rápida que eu fiz na minha vida, foi a que eu fiz com o Gogo, velho. Eu conversei com ele à tarde, à noite, a gente tava fazendo a live. Aliás, foi eu que passei o telefone para você. Foi verdade, foi. Eu lembro. Foi eu passei o telefone. Cara, fala com o Gogo, cara. O Gogo vai e tal. Eu acho que eu não podia vir e tal. Meu, fala com o Gogo, cara. O cara do Gogo vai. O Gogo é porreta, cara. O cara é foda. O cara é foda. O cara manja muito hipnose não verbal, cara. Não é porque é o meu entorno, não, mas ele é foda demais. Eu só quero, o Bruno, falar do meu curso, que vai ser em dia 28 e 29, vou estar em Birigui, curso de hipnose não verbal, e dia 21 e 22 de maio, tá? 28 e 29 de maio, 21 e 22 de maio, vou estar aqui em Santo André, em São Paulo, capital, fazendo esse curso. E dia 7, em Sorocaba, nós vamos ter o hipnose não verbal solidária, o dia das mães. Que é o projeto lá de Mamãe dos Anjos. E esse projeto nós vamos estar lá. Esse Mamãe dos Anjos, Bruno, são mães que perderam seus filhos. E a gente vai fazer a terapia com elas. E vai ser muito impactante. Eu sou um cara, eu sou muito emotivo, eu choro fácil. Eu já estou vendo que vai ser complicado segurar a barra lá. Mas a gente vai estar lá, cara. Com a hipnose, com a terapia, e aonde puder, a gente vai estar.
Bom demais, cara. Então, só agradecer aqui pela a presença. Eu pensei que o Google ainda estava aqui, eu ia chamar ele para entrar na live, mas acho que ele deu uma saída. Agradecer o pessoal, né, que ficou até agora, tá? E dizer que se você faz parte do meu público, não se esqueça de se inscrever aqui na página do Gouveia, né, acompanhar o trabalho dele. E se você faz parte do público do Gouveia, também se inscreve aqui na página, porque a gente sempre está postando conteúdo sobre hipnose. A hipnose é maravilhoso. Dentro das suas modalidades, a gente está aqui para poder somar para vocês, tá certo? E muitas lives virão, né? Vocês podem deixar... Gogo colocou aqui, não pode participar agora. Deve estar fazendo alguma coisa. Deve estar fazendo alguma hipnose não verbal. Mas é isso, cara. Então, assim, vamos tirar aquele velho print que a gente sempre tira no final para botar na capa do vídeo, né? Faça uma pose aí. A minha é aquela, o pessoal... Cara, toda vez eu me lembro do Filar. O Filar disse assim, bicho, mas tu não vai botar a mão aqui na testa não, né, velho? Eu digo, cara, faça a sua pose aí que a minha virou clássica. Cara, então, a minha pose é sempre essa aqui. Legal, a minha é... Vamos lá? Não vai mudar. Foi. É isso aí. Cara, um beijo no seu coração, na sua família, né, no seu filho e tudo mais, na sua esposa, e eu acredito que tudo vai dar certo, né? Eu vou falar a última frase para você. Eu tive participando do curso de imersão, e foi muito legal com o André Ariovaldo, e dentro desse curso ele falou uma frase para mim, que eu estava no processo lá, e ele falou o seguinte, até para todo mundo que está aí, cuidado com o veneno que você toma. E eu falei, qual o tipo de veneno? Ele falou, os venenos do julgamento, o veneno da raiva, o veneno do ódio, da mágoa, do não perdoar. Então, essa frase foi como uma metáfora para mim, assim, cara. Então, muitas vezes, para todo mundo que está aí, cuidado com o veneno que tomamos, porque faz mal para nós mesmos, não para os outros. Então, aqueles que estão aí muito envenenados, retira esse veneno e vivam a vida, que é muito rápida. E cuidado com o veneno que vocês tomam. Brunão, um beijo para você, cara. Obrigado. Bom demais. Valeu, cara. E você falou aí do Ariovaldo, eu fiz live com muita gente topaça, né? E tá faltando ele também, junto desse time aqui, da galera que já fez as lives. Eu falo. Se quiser, eu falo com ele. Fechou. Deu uma força lá pra gente fazer uma live com ele. Ele também é um cara que eu admiro demais e ele precisa estar dentro desse time aqui. Perfeito. Pode deixar que eu vou falar com ele e marco com você. Show de bola. Então, tamo junto. Até mais. Até mais. Valeu, Brunão. Tchau, tchau.